Bom, pessoal, a Isabela falou que a gente vai falar, né, sobre doenças neurológicas, tá? Para quem não me conhece ainda aí, ou para quem vai ver depois, tal, eu sou Eleonora, sou nutricionista, né? Eu sou especialista em fitoterapia chinesa, fitoterapia ocidental também. Sou pós-graduada também em acupuntura, tenho extensão em cannabis, né? Tenho trabalhado aí bastante tempo já com empresas no ramo de suplementação alimentar, e é uma área que eu gosto bastante, né? Eu gosto sempre de falar desses assuntos. O pessoal me conhece muito por medicina chinesa, né? Mas eu também sou nutricionista, gente. Antes de ser acupunturista, eu sou nutricionista. Então, hoje, a gente vai falar sobre algumas doenças neurológicas, tá? E como que a gente pode tratar essas doenças, né? Ou ajudar no tratamento medicamentoso, vamos dizer assim. Para a gente começar, é importante a gente entender que o nosso cérebro é a central, né, do nosso computador. Imagina que o seu corpo é um computador, certo? Certo. Seu corpo sendo um computador, né, ele precisa de um processador, né? O nosso computador não tem um processador? Tem o Pentium, tem o i9, o i7, etc, etc. Quem tem computador aí sabe, né? Então, assim, é a central. Então, o nosso cérebro é essa central. Apesar de ser a menor partezinha ali desse sistema complexo, vamos dizer assim, né? Representa só 2% do peso corporal, 15% do fluxo sanguíneo é o cérebro que usa, vamos dizer assim. 25% da glicose e 20% do oxigênio é o cérebro que usa. Então, veja, ele representa só 2% do peso corporal, ele tem um grande volume, ele é bem levinho, né? Quem já viu um cérebro aí, parece uma gelatina, né? Tem bastante água, mas ele consome bastante, ele exige bastante, né? Quando a gente pensa em doenças neurológicas, né, a gente pode pensar numa gama de mais de 600 doenças neurológicas. Vamos falar de doenças neurológicas todas hoje? Não vamos falar, tá? Tem uma aula minha passada, depois a Maria Isabel coloca aí no chat pra gente, que eu falei sobre transtornos mentais, tá? Então, uma parte ali já foi abordada nessa aula dos transtornos mentais, tá? Bem legal, tá? Hoje, basicamente, a gente vai falar da parte física, né? Da parte que não envolve transtorno mental, porque pode ser uma comorbidade do dano neurológico, mas essa parte de transtorno mental a gente já falou, tá bom? Então, a gente vai abordar, tá? Essa parte aqui, ó, das doenças neurodegenerativas. Neurotraumática. O que é neurotraumática? Cacetada na cabeça. Vocês já viram aquele povo que sofre acidente e muda de personalidade? Tá? Por quê? Porque depende da parte que atingiu essa pessoa. A personalidade muda. A pessoa pode ficar surda, a pessoa, etc, etc. Uma série de coisas, tá? Pode acontecer. E até mesmo você pode perder a visão, né? Você pode perder a fala, tá? Isso são neurotraumáticas. Tiro, choque físico, vamos dizer assim, né? São degenerações de trauma mesmo, tá? De choques físicos, tá bom? As neurodegenerativas, basicamente, a gente entra numa coisa imune e autoimune, tá? A gente entra numa coisa genética, imune, imune autoimune, tá? Estilo de vida, tá? Então, assim, essas neurodegenerativas, a gente tem várias e várias doenças, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês. Doença de Alzheimer, né, esclerose lateral amiotrófica, é difícil, né, falar, né? Esclerose lateral amiotrófica. Doença de Huntington, doença de Parkinson, né? Tem várias e várias doenças que são neurodegenerativas, né? E aí o que acontece? Basicamente, todas elas vêm de um mesmo princípio, vêm de um mesmo problema, tá? Quais são esses problemas, né? A neurodegeneração, ela pode acontecer por deficiência mitocondrial, ela pode acontecer por disfunção proteica, ela pode acontecer por inflamação, ela pode acontecer por dano ao DNA. Vamos supor que você tem um estilo de vida ruim, né? Vamos supor que você consome substâncias tóxicas para o seu corpo e especialmente aqui no caso para o seu cérebro, tá? A chance de você acarretar dano ao seu DNA é enorme, né? Aí o que você vai ter? Você vai ter formação de proteínas que não são adequadas, né? Ou não são
não tem a conformação correta, né? Aí você tem uma disfunção proteica, né? Aí o seu corpo pode reconhecer essas proteínas, por exemplo, como corpos estranhos. Aí você pode vir a desenvolver uma doença autoimune que venha pegar o seu sistema nervoso, por exemplo, né? Nesse meio, né, de dano ao DNA e disfunção proteica, a gente vai ter inflamação, né? Quando a gente tem inflamação, a gente tem todo um processo de metabolismo energético alterado. E aí a gente pode ter também uma deficiência mitocondrial, tá? Por quê? Porque a mitocôndria também depende que as proteínas estejam sendo fabricadas corretamente, ela também depende que não haja inflamação, tá? Porque a inflamação, ela altera o metabolismo energético, o seu corpo entende que ele está sendo agredido, então, ou seja, o seu ambiente está tóxico, né? Ou seja, a sua produção de energia, ela vai ser alterada, ela vai mudar, né? Você vai ter alteração de sono, você vai ter alteração de apetite, você vai ter alteração de imunidade, você vai ter alteração endócrina, tá? E aí, esse processo, né, que pode começar com um estilo de vida ruim, tá? Pela neurodegeneração, que é todo esse conjunto, tá? A gente acaba tendo um ciclo vicioso. Eu nunca sei se é ciclo vicioso ou círculo vicioso, tá? Então, o pessoal que sabe, tá? Eu nunca sei, mas eu acho que é ciclo vicioso, tá? Que é um ciclo que fica andando, tá? Então, não é só que o cérebro, o neurônio do cérebro que morre, né? Outras células morrem e outras células são ativadas, por exemplo, do sistema imune, que vão continuar te agredindo. Por isso que chama degeneração. A gente viu que pode ser traumática, né? A gente viu que há uma neurodegeneração que pode acarretar transtornos neuropsiquiátricos, tá? Como eu falei, acidente, batida, ou a própria neurodegeneração pura, né, que vai causar uma doença neurológica, altera a personalidade também, por exemplo, Alzheimer altera a personalidade, Parkinson altera a personalidade, né? Então, não é só aquele aspecto isolado, né? E vai afetar também a medula espinhal, então, ou seja, afeta basicamente o cérebro ali, a medula espinhal é todo aquele conjunto do sistema nervoso, né, central ali, tá? Obviamente, a gente vai ter doença que vai afetar a parte motora, né, a gente vai ter doença que vai afetar a parte da fala, bastante doenças, eu vou mandar depois um artigo para vocês, que fala tem umas 28 páginas o artigo, é bem grandão, que é só de recomendação da SPEN sobre condutas dietoterápicas, isso aí é para os nutricionistas, bem para os nutricionistas mesmo, tá? Para pessoas com doenças neurodegenerativas, porque você vai ter problema para engolir, você vai ter problema para defecar, você vai ter problema para fazer xixi, tá? Problema de paladar, pode ser que você tenha alteração, então é uma série de coisas, como a gente não tem muito tempo, não vou abordar tudo isso aqui, né? Imagina um artigo de 28 páginas, e é bem específico também para nutricionista esse artigo, tá? Ou seja, para a gente ter um cérebro saudável, neurônios saudáveis, né, funcionando, desempenhando bem a sua função, a gente precisa de sangue, a gente precisa de oxigênio, a gente precisa de glicose, a gente precisa de ter uma capacidade de remover produtos tóxicos do nosso corpo. Então, guardem essa palavra, essas palavras, remover produtos tóxicos, tá? A gente tem um sistema que chama sistema de detoxificação, né? Então, a gente tem 2 fases de detoxificação, e essas fases de detoxificação, elas são extremamente importantes, não só regionalmente, mas como de uma forma global, tá? Cada etapa ali, né, tá mais, por exemplo, tem etapa que está mais presente no fígado, mas tem etapa que está em todos os lugares, a gente precisa realizar para não acumular toxina no cérebro, tá? Eu não sei se eu falei isso na aula passada para vocês, na palestra passada, mas tem uma vez eu vi uma matéria falando que as pessoas que vão dormir, né, e não dormem com um travesseiro na altura certa, que a cabeça ela tem que ficar reta, né, a cabeça e a espinha tem que ficar reta, essas pessoas, por exemplo, ou dormem muito, com a cabeça muito, né, ou curvada assim, ou muito assim para cima, né, em pé demais ou para baixo demais, essas pessoas elas têm mais tendência a ter doenças neurodegenerativas, justamente por quê? Porque não circula esse líquido, né, imune, cefaloquidiano, ou seja, todos essa linfa, vamos dizer assim, né, esses líquidos extracelulares, vamos dizer dessa forma, não circula de uma forma adequada e a gente não consegue fazer a detoxificação à noite,
tá? Então acumula toxina no cérebro. Então você, cuidado se dorme com a cabeça muito levantada ou com a cabeça muito baixa. É chocante, né? Eu achei chocante essa informação. Eu preciso achar esse estudo, porque foi um estudo de verdade, tá, gente? Muito bem. A gente tem, né, fatores, né, principalmente dietoterápicos e de estilo de vida, que vão levar à neurodegeneração. Muito bem, a gente tem fatores genéticos, a gente tem fatores de estilo de vida, e dentro desses fatores de estilo de vida, o que mais pesa é o fator dietético, acreditem vocês ou não. Então, se você já tem uma tendência, né, à neurodegeneração que vem da sua família, ou seja, um fator genético, você vai ter uma tendência maior ainda à neurodegeneração se você tiver uma dieta ruim, né? Por isso que a gente está falando de suplementos que podem diminuir a chance, não vou falar que vai impedir, né? Porque eu não sou a mãe de Ná, né? Então, assim, eu não tenho a capacidade de prever, né? Talvez a sua carga genética seja muito mais forte do que, seja muito mais preponderante do que os seus hábitos de vida, vamos dizer assim, tá? Mas a dieta, dentro dos fatores de estilo de vida, ela que tem o maior peso, tá? Ela que tem o maior peso. Porque mesmo que você consuma substâncias tóxicas, você abuse de remédios, se você tem uma dieta muito boa, se você tem uma capacidade de neutralizar radicais livres, se você tem uma capacidade de metabolizar substâncias corretamente, etc., etc., se você não está deficiente de vitaminas, né, minerais que vão ser cofatores em processos enzimáticos, você vai ter menos chance de desenvolver doença, tá? Se você tiver certinho, né, a chance de desenvolver doença é menor, né? Mas se você tiver uma carga genética, a chance de desenvolver doença, né, o peso é maior do que as condutas corretas, vamos dizer assim, tá? Então, como é que vai funcionar em todas as doenças neurodegenerativas? Porque a gente está falando de está falando de neurônio, tá? Umas afetam mais os neurônios motores, né? Outras afetam mais a parte da cognição, tá? Se você for pegar o Parkinson, por exemplo, afeta muito a questão da motricidade. Se você for pegar o Alzheimer, afeta muito a questão do pensamento, né? Então, cada doença vai ter uma influência. A esclerose lateral amiotrófica, ela afeta muito a composição da bainha de mielina, por exemplo, dos neurônios motores, tá? Mas o pensamento fica intacto, né? E assim por diante, tá? Mas, de qualquer forma, essa neurodegeneração, ela vai ser acarretada por dieta de baixa qualidade, principalmente dieta com altas, né, em ácidos graxos saturados, tá? Depois eu passo o slide para vocês, tá, gente? Vou mandar bastante artigo também, que tem bastante artigo, tá? Carne vermelha, principalmente, tá? Muito açúcar e muito sal, tá? Baixa quantidade de fibras e baixo consumo de frutas e vegetais, tá? Então, a gente não pode pensar, mas fruta e vegetal, né, porque tem fibra, é por causa da quantidade de nutrientes, né, tanto vitaminas quanto minerais, que tem nessas frutas e vegetais, tá, gente? Então, assim, quando a gente pensa em fruta e vegetal, a gente pensa só na fibra, né, pensa só no intestino preso, mas não é, tá? Esses elementos naturais, né, que não são processados, eles são os melhores para a gente, né? A gente se beneficia muito do consumo desses alimentos. O povo fala, né, muito hoje, assim, comida de verdade, mas é a real, né? É o que nutre o nosso corpo, tá? E aí a gente vai, quando a gente está com falta, né, excesso de substâncias maléficas e falta de substâncias benéficas, a gente vai acabar induzindo respostas inflamatórias, que vai detonar, né, todo o nosso microambiente, vamos dizer assim. Lembra que eu falei que é importante que, ó, vou voltar aqui, ó, importante que a gente faça a remoção de produtos tóxicos? Pensa, seu corpo já está deficiente, você já não vai fazer remoção adequada de produtos tóxicos, porque o seu corpo está deficiente, você ainda vai colocar mais coisa tóxica para dentro do seu corpo, tá? Isso sem contar aqui, ó, o BPA, né? O adoçante, etc. Que são mais coisas que vão prejudicar, né, o seu metabolismo, aí, vamos dizer assim, tá? Então, respostas inflamatórias prejudicadas, tá? O que a gente vai ter de uma forma bem ampla, tá? Para a gente não se estender aqui. A gente vai ter mais produção de substâncias pró-inflamatórias, tá? Quando a gente tem a produção de mais substâncias pró-inflamatórias, a gente aumenta o estresse oxidativo.
tá? O que acontece quando a gente aumenta o estresse oxidativo? É como se fosse um tiroteio, gente. Aumento de estresse oxidativo é tiroteio, é tiro, porrada de bomba para todo lado, tá? É como se... É aquela coisa mesmo de bala perdida, tá? Vai radical livre para todo lado. Esses radicais livres vão atingir o seu DNA, vão atingir as membranas das suas células, isso é de todo lugar. Então, a inflamação, ela é danosa, principalmente pela produção de radicais livres, e ela é danosa também, porque ela é um processo que meio que se retroalimenta num organismo que não está imunocompetente, vamos dizer assim, né? Que não tem uma capacidade imune de se recuperar, tá? Quando a gente tem, né, esse quadro aqui, né, a gente tem uma maior suscetibilidade para desenvolver doenças neurológicas, tá? A gente vai ter uma ativação, né, de astrócitos e microglia. O que é isso? É basicamente o sistema energético imune do seu cérebro. E quando eu falo cérebro, eu estou incluindo o neurônio, tá bom, gente? Então, aquelas células responsáveis, né, por energia e por imunidade, vamos dizer assim, basicamente. É tudo que você precisa no seu cérebro, né? Energia e imunidade, tá? Você vai ter também alteração de síntese e liberação de neurotransmissores. A gente vai ver alguns aspectos, algumas coisas que ajudam a melhorar isso, né? E por isso aqui a gente tem alterações motoras, a gente tem alterações, vamos dizer assim, emocionais, né? Cognitivas e emocionais. Também nas doenças neurodegenerativas. Dependendo de onde que pega, você vai ter esse nível de alteração, tá? A gente vai ter também agravamento de características patológicas de todas as doenças neurodegenerativas, tá? E também, quando a gente tem essa complicação, né, que afeta ali os neurônios sensoriais, os neurônios motores, os neurônios que mexem na questão da emoção, né, lidam com essa questão da emoção, do pensamento, isso é uma indicação que o seu corpo está inflamado também. Então, não é incomum pessoas que têm doenças neurodegenerativas também terem doenças cardíacas, também terem problema de coagulação, também terem problemas de resistência à insulina, a gente vai falar bastante disso, e assim por diante, tá? E doenças em consequência de carências nutricionais também, tá? Porque se a pessoa tem um comprometimento na alimentação, pode ser que ela também tenha, pode ser não, né? Muito provavelmente ela vai ter um comprometimento na absorção, isso também pode afetar a microbiota, etc, 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 tá? E aí você acaba desenvolvendo todo um quadro inflamatório geral, vamos dizer assim, tá? A gente vai ter também, né, esse quadro inflamatório, não só em doenças neurodegenerativas, mas também em quadros como ansiedade, depressão, autismo, TDAH, tá? Então, a inflamação, ela piora esses quadros, tá? Que são neuropsicológicos, vamos dizer assim, né? O que uma dieta de alta qualidade faz? Né? Ela vai ajudar a você ter melhores respostas inflamatórias, ou seja, você ter uma resposta a um agente, a um invasor, a uma inflamação adequada, no nível adequado que você precisa ter, não é aquela coisa que vai virando uma bola de neve quando você vê se o corpo inteiro está inflamado e o negócio não sara, tá? E você vai ter também mobilização correta de determinadas células que efetivamente vão reconhecer aquele agente patogênico, seja ele vivo ou não, né? Que vão tratar de guardar essa informação na memória, que vão tratar de secretar citocinas para sinalização para o seu sistema imunológico funcionar direitinho, mas também para iniciar o processo de produção de citocinas anti-inflamatórias, tá? Então, é extremamente importante, né? Você ter todo esse arcabouço, vamos dizer assim, né? Não é um arcabouço fiscal, né? Você ter todo esse arcabouço para que você consiga que o seu sistema imune funcione, mas funcione de uma forma adequada, né, de uma forma razoável, né, que você não responda exacerbadamente, tá? Então, a gente vai ter todas as funções do cérebro realizadas com louvor, né? A gente vai ter as funções homeostáticas funcionando, a gente vai ter as funções de detoxificação funcionando, a gente vai ter a função de produção de neurotransmissor funcionando, etc, etc, tá? Muito bem. E os nutrientes, né? A gente vai falar de alguns nutrientes na saúde cerebral, tá? Olha que interessante, né? Nesse artigo aqui, nutracêuticos nas doenças
neurológicas, que foi aquele que eu falei para vocês que tem 28 páginas, é gigantesco, se não estou enganado, 28 páginas. Eu peguei aqui uma imagem da doença de Parkinson, tá? Para vocês entenderem aqui. Então, a gente tem aqui 3 aspectos, basicamente. O estresse oxidativo, que vai causar dano e vai causar também disfunção mitocondrial, ou estresse oxidativo e a disfunção mitocondrial podem causar dano, ou a disfunção mitocondrial pode causar dano e pode causar aumento do estresse oxidativo. Tudo isso é interligado, tá, gente? É um triângulo, assim. Ficou feio esse negócio, né, gente? É um triângulo, tá? É um triângulo assim, tá bom? Um pense besteira, vocês. Então, a gente tem também outro aspecto, que é o estresse de retículo endoplasmático, a dobra incorreta ou a fabricação incorreta de proteínas. Pior, agregação de proteínas, a gente vai ver isso principalmente na doença de Alzheimer, tá? E a gente vai ter a neuroinflamação. Então, a gente tem 3 aspectos da doença de Parkinson. Putz grila, pois é, putz grila, olha o tanto que uma doença, tá, influencia, né, ou quantas áreas essa doença mexe, tá? Olha que interessante, a gente pode pegar aqui a coenzima Q10. A coenzima Q10, ela vai influenciar na produção energética? Vai influenciar na produção energética. Ela vai influenciar no estresse oxidativo? Vai. Aí você pega aqui a crocina, que é uma molécula do Crocus sativus, tá? Muito conhecido aí pelo pessoal da nutrição, principalmente, pessoal da farmácia, tá? A crocina a gente usa muito para aspectos mentais. Caramba, mas a gente não está falando de Parkinson? Pois é, tá? Mas a coenzima Q10, a gente também pode pensar em aspectos mentais neuropsiquiátricos também. A gente falou na palestra passada. A gente vai ter uma dificuldade de processamento energético. O processamento energético, ele pode alterar seu humor, por exemplo, né? Ele pode fazer com que você coma menos, né? Você tem uma baixa na produção de serotonina, por exemplo, por falta aí de carboidrato, etc, etc, tá? Você pode ter um problema de produção de neurotransmissor por causa né, de recaptação ali de neurotransmissor, por exemplo, da dopamina, pelo baixo consumo de lipídios, por exemplo, que vão preencher ali sua membrana. Então, assim, vejam, mesmo a gente falando, né, de estresse oxidativo, dano de disfunção mitocondrial, estresse de retículo, né, problemas de produção de proteína, a gente vai ver isso também, tá? Agregação, né, formando placas, por exemplo, no Alzheimer, que formam-se placas beta-amiloides, é como se fossem cicatrizes, né, microcicatrizes ali, como se fosse um chiclete ali no meio dos seus neurônios, tá? Neuroinflamação, que a gente está falando mais de sistema imune, esses sistemas, eles se integram, tá? A gente está vendo aqui, ó, coenzima Q10 aqui, coenzima Q10 aqui, né? A gente está falando, por exemplo, da neuroinflamação, ó, ômega e, cadê o ômega aqui? Fish oil e ômega, tá? Ou seja, esses sistemas, eles estão integrados. Eu coloquei esse exemplo, porque tem falando de Alzheimer, tem falando de esclerose lateral amiotrófica, etc, etc, gente, mas é basicamente a mesma coisa, tá? É basicamente a mesma coisa. Essa gênese, né, dessas doenças neurodegenerativas, tá? Para a gente começar a falar de alguns nutrientes, eu vou falar aqui do ácido clorogênico, ou o café verde, né? Na verdade, o café verde contém ácido clorogênico, tá? Esse artigo é bem, bem legal, né? E ele fala sobre as funções do ácido clorogênico. Então, a gente tem proteção cardiovascular, não falei para vocês? Vou traduzindo, tá, gente? Tá em inglês, tá? Mas eu vou traduzindo. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, né? Dá um ok para mim no chat aí. Então, né? Tá tudo certo, doutora. Jesus amado, eu vi alguém aqui na frente da câmera assim, ó. Eu falei, ou tá falando comigo, ou tá bravo com alguém. Pegou a meia, né? Sei lá, tá? Então, muito bem. A gente tem aqui, né, o ácido clorogênico, tá? Com diversas indicações. E eu falei para vocês, né, que a gente pode ter comorbidades, né? Se a gente tem uma neurodegeneração causada, por exemplo, por um estilo de vida ruim, a gente provavelmente vai ter danos vasculares,
tá? Isso é muito, muito, muito comum, né? O ácido clorogênico, por ele ser um antioxidante, ele tem efeito de cardioproteção, vamos dizer assim, tá? Ou seja, se ele é um antioxidante, ele tem efeito de cardioproteção, ele tem efeito de neuroproteção, certo? Joia, massa, show de bola. Ele também tem um efeito anti-inflamatório, é basicamente a mesma coisa, falar que é antioxidante e anti-inflamatório, porque para ser anti-inflamatório, de certa forma, você precisa ser antioxidante, tá? Então, a anti-inflamação, olha aqui, ó, eu falei para vocês, né, sobre a questão da resposta inflamatória. Eita, caceta. Vamos ver se vocês estão enxergando aqui, ó. Da resposta inflamatória. Vocês entenderam, né? O que acontece? Quanto mais inflamação você tem e você não soluciona, mais inflamação você vai ter. É o tal do ciclo vicioso, né? Que a gente falou. Né? Ninguém descobriu aí, né, gente? Se é círculo vicioso ou ciclo vicioso. A inflamação também, pessoal, ela vai ter um impacto na gênese do diabetes, tá? Diabetes tipo 2, né? Por quê? Porque a inflamação, ela propicia o aumento da resistência à insulina, tá? Então, tem uma influência muito forte também, tá? Tem efeitos antibacterianos, antifúngicos, antivirais? Tem, mas a gente não vai abordar isso, tá? Mas é uma coisa legal também de se falar, está no artigo, vocês podem ler também. E, sendo antioxidante, sendo anti-inflamatório, sendo antidiabético, porque melhora a resistência à insulina, ele também vai ser anti-câncer, tá? O câncer, ele tem componentes imunológicos, ele tem componentes endócrinos, genéticos também, né? Mas, basicamente, em termos metabólicos, tá? Então, o café verde, ele é interessante para todas essas doenças aí que vocês estão vendo aí, tá? Todos esses aspectos, tá? Mas, e no cérebro, né? E na doença neurodegenerativa? Ele vai melhorar a barreira sangue-cérebro, ou seja, também vai aprimorar a questão de detoxificação, tá? Ele vai ajudar a modular os sinais entre os neurônios, né? De transdução, vamos dizer assim, tá? Ele vai ajudar, por ser antioxidante, a anular aqueles radicais livres que estão ali presentes no cérebro, né, no sistema nervoso de uma forma geral, cérebro e medula, vamos dizer assim, né? Vai proteger, né, contra a S-nucleína alfa, tá? É uma doença causada por exemplo, como é que chama? Doença de Prion, uma coisa assim, tá? Vão ajudar a melhorar o declínio cognitivo. Por quê? Porque ela é anti-inflamatória. E antioxidante. Quando você está ficando velho, né, ou quando você tem um dano, acho que a câmera mexeu aqui, ó. Quando você tem um dano, tá? Conforme a idade vai avançando, vai ficando mais difícil você reverter aquilo. Então, você vai tendo mais danos, tá? Com o passar do tempo. Então, assim, quando a gente é criança, a gente recupera rápido, né? Quando você corta um braço, por exemplo, antigamente, né, gente, mertiolate, ardia, gritava, e já tá, no dia seguinte já tá com aquela casca que você tá querendo arrancar. Você já viram pele de pessoa idosa, como é difícil de cicatrizar? Até pele de adulto mesmo, né? A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil. Ou seja, o metabolismo vai ficando menos eficiente, tá? E mais deficiente. Quando o metabolismo fica menos eficiente e mais deficiente, a gente vai acabar por ter problemas, né, na recuperação, em todos os aspectos. Esses efeitos colinérgicos aqui, eles são extremamente importantes. Não vou entrar em detalhe, porque a gente vai falar sobre isso lá na frente, tá? Uma coisa importante, ao mesmo tempo que a gente tem um declínio, não só das funções cognitivas, como de outras funções, a gente vai ter um problema que a gente vai ter mais apoptose, ou seja, a gente vai ter mais morte celular. Se a gente tem um ambiente tóxico, a gente vai ter mais morte celular ainda, e menos nascimento, né, de novas células. A gente pode usar o termo turnover, né, que é virar de novo, ou fazer de novo celular, tá? Então, quando você é criança, por que o corte fecha rápido? Por que você sara rápido da gripe? Mas vou usar o exemplo do corte. Quando você é criança, essa renovação celular é intensa. Você corta e ocorre todo o processo imunológico ali, etc, etc. E aí várias células vão morrer, né? Só que a hora que você vai fechar aquele machucado, você está fazendo novas células. Seu corpo está produzindo novas células para tampar aquele buraco, tá? Quando a gente vai ficando velho, ou já tem um estilo de vida ruim, a gente não consegue, né? Digamos assim, a gente não consegue acompanhar a faixa etária, né? Sabe quando você fala assim, nossa, aquela pessoa é muito nova para ter tanta doença?
É essa a questão. Existem fatores genéticos, óbvio, mas também existem fatores de estilo de vida, tá? Então, quando a gente pensa, né, em inibição de processos apoptóticos, é mais ou menos assim, caramba, você já não tem muita célula aí para renovar, né? O processo já está lento, então não vamos deixar essas células que você tem, meio ainda que capenga, morrer, tá? Você também vai ter efeitos anti-amiloidogênicos, que é aquele efeito de não deixar formar as placas beta-amiloides, especialmente na doença de Alzheimer, por exemplo, tá? Etc, etc, tá? Aí aqui, ó, a gente tem o mecanismo, né? Não só da inflamação, da apoptose, do estresse oxidativo, como também da função mitocondrial, da obesidade, do diabetes. Então, vejam, o ácido clorogênico, a gente falou sobre as questões neurológicas, né? Mas, basicamente, gente, se vocês voltarem lá depois, né, nos outros slides, vocês vão ver isso aqui, ó, ROS. O que é ROS? Espécies reativas de oxigênio, né? Você tem nós também, espécies reativas de nitrogênio, tá? Mas o ROS, né? O ROS são radicais, são um tipo de radical livre, vamos dizer assim, tá? Se vocês forem voltar, né, lá atrás, a gente consegue só pela produção de radical livre desenvolver todo o raciocínio da obesidade, do diabetes, da inflamação, da apoptose, ou seja, da morte celular, tá? Da disfunção mitocondrial. Por quê? Porque o estresse oxidativo, vamos dizer assim, ele está muito no centro, né, de todos esses problemas, tá? Então, a gente consegue de um Alzheimer para uma obesidade muito fácil, tá? E aí, o que o ácido clorogênico faz? Ele é um baita antioxidante, tá? Ele é um baita antioxidante, mas ele não é só antioxidante, ele é anti-inflamatório, né? Então, você melhora diversos parâmetros, você não melhora só o estresse oxidativo, você vai melhorar a função mitocondrial, tá? Você vai melhorar esse equilíbrio de morte e nascimento das suas células, tá bom? Por quê? Porque esse mecanismo, né, de ativação de caspase, tá? Principalmente a caspase 3, é que vai fazer com que entre muito cálcio na sua célula, por exemplo, né, abra os canais de cálcio ali e ative a apoptose, ocorra a morte celular, tá? Então, só para dar um exemplo para vocês, a gente tem diversos sinalizadores de inflamação, a gente tem diversos sinalizadores de morte celular, tá? Depois a gente tem o guaraná, né, que é a Paulínia cupana, tá? O guaraná, ele é muito, muito conhecido, né? Eu, particularmente, não gosto de usar guaraná puro, eu gosto de usar guaraná com outras coisas. Por quê? Porque quando você usa guaraná puro, para algumas pessoas, tá? Depois vocês até perguntem, comentem aí no chat, né? Quando você usa guaraná puro, a chance de dar um efeito rebote, né, e não dar o efeito esperado é muito grande, tá? Pela minha experiência com Guaraná. E olha que eu sou uma pessoa cafeóloga, né? Eu gosto de taurina, eu gosto de cafeína, né? Eu gosto do negócio de deixar o cérebro esperto. Mas eu, particularmente, não gosto de tomar Guaraná sozinho, tá? Quando você toma com outra substância, você tem um efeito mais equilibrado, vamos dizer assim, tá? Mas o Guaraná, qual que é a indicação nas doenças neurodegenerativas, tá? Ele é inibidor, tá? De formação de ROS, né? De formação, aqui seria NOS, né? RNS Reactive Species, Reactive Nitrogen Species, né? Espécies reativas de nitrogênio, tá? E ele também vai ter uma ativação de citocina, um bloqueio da produção de citocinas pró-inflamatórias, tá? Ou seja, nesse processo de dano mitocondrial, ele vai participar, tá? Aqui, ó, tá vindo uma setinha aqui, ó, e quando a gente tem esse coisa aqui, significa bloqueio, tá? Ele vai ter um bloqueio nesse dano mitocondrial, tá? Ele vai ter um bloqueio na produção de substâncias pró-inflamatórias, e olha que interessante, gente, ele vai ajudar a produzir enzimas antioxidantes. Olha que bacana, ele vai estimular por diversas vias a produção de enzimas antioxidantes. Nesse processo também, né, que ele vai bloquear a produção de agentes oxidantes, vamos dizer assim, ROS e NOS, e também das toxinas pró-inflamatórias, ele vai impedir a peroxidação lipídica. Lembra que eu falei lá no começo da aula
que quando a gente tem, por exemplo, esclerose lateral amiotrófica, a gente tem desmielinização, a gente tem isso aqui, ó, tá? A gente tem uma exposição, isso aqui é a fibra nervosa, vamos dizer assim, tá? Essa partezinha mais marrom, mais escura. E aqui a gente tem a bainha de mielina, né? Então a gente cobre essa fibra do neurônio, impede que esses sinais nervosos vazem para todo lado. Ou seja, você também não perde a eficiência elétrica, vamos dizer assim, tá? É como se você tivesse um fio desencapado. Você vai tomar um choque, se você tem um fio desencapado, e você vai perder eficiência energética, tá? Então, o guaraná, veja bem, gente, ele tem substâncias, tá? Que vão, principalmente a teobromina, cafeína, né, e a teofilina, né, que vão ajudar em todos esses aspectos que eu falei para vocês, né? Inibição de substâncias pró-inflamatórias, inibição da produção de radical livre, eles vão, além de inibir a produção de radical livre, eles vão também ajudar, vão neutralizar esses radicais livres, mas eles vão também ajudar a produzir enzimas que são antioxidantes, né? A própria substância é antioxidante, e ele também ajuda a produzir substâncias, enzimas que são antioxidantes, então ele antioxida por duas vias, vamos dizer assim, tá? Quando você tem, por exemplo, tanino, né? Metilxantina, a gente falou sobre xantina, não sei que dia que foi, que a gente falou sobre xantina, em alguma aula, a gente até mencionou, tá? Quando você tem essas substâncias, né, você também melhora a resistência à insulina, ou seja, você melhora a inflamação, etc, etc, tá? Então, esse estudo é bem legal, né? A gente tem outras frutas aí envolvidas, tá? Mas a gente tem, né, substâncias aí que são antioxidantes, anti-inflamatórias, etc, etc, tá? Mas eu queria focar aqui no guaraná. Depois a gente tem a menta, né? Menta espicata, tá? Neste slide, né, eu quis focar em uma substância que chama carvona, tá? Não é carvão, é carvona, é a mulher do carvão. Eita! Oi! Parecendo que estou na Praça Nossa, né, gente? Aquelas piadinhas do Carlos Alberto. Muito bem. Carvona é o principal componente monoterpenoide da menta, tá? A gente usa as folhas, então a gente tem o óleo essencial das folhas, tá? E no óleo essencial das folhas tem essa substância que chama-se carvona. A carvona, ela ajuda a melhorar a memória, ela aumenta a função colinérgica, presta atenção, ela aumenta a função colinérgica através da inibição da acetilcolinesterase e da butirilcolinesterase. Que raio que é esse negócio? Essas substâncias, né, enzima, elas são enzimas que degradam colina, tá? O que é colina? Né? A colina é um componente importante para acontecer a neurotransmissão, tá? Então, o que a gente vai ter quando a gente tem um excesso de enzimas que vão degradar a colina, tá? A gente vai falar sobre colina depois, mais para frente também, mais detalhe. A gente vai ter deficiência na comunicação neuronal. Ou seja, a gente tem um neurônio que quer mandar uma mensagem, a gente tem um neurônio que vai receber uma mensagem, tá? Quando a gente tem problema nessa comunicação, o que vai mandar não manda direito, o que vai receber também não recebe direito. Além disso, pessoal, vejam aqui, a gente tem canais que são iônicos. Lembra que eu falei para vocês do cálcio? Tá? Que pode entrar cálcio demais na célula, dependendo do equilíbrio ali membranoso, e pode acontecer a morte daquela célula, seja ela nervosa, muscular, etc, etc, tá? Hepática, cardíaca, enfim, célula, tá? Toda célula tem canal de cálcio, umas mais canais, outras menos. Mas nesse caso do neurônio, pode também acontecer a morte neuronal, por causa desse desequilíbrio membranoso, tá? Essa carvona, né, ela vai ter uma série de ações, então ela vai bloquear as enzimas que vão degradar a acetilcolina, tá? Ela vai também ter efeito antioxidante, né? Ela por si só, ela tem, ela e as outras substâncias presentes, tá? Na menta, mas a carvona que tá a maior quantidade, tem maior ação. Vai ajudar, né, no bloqueio também, né, de
respostas inflamatórias, vamos dizer assim, né, na provocação de respostas inflamatórias, tá? Na questão do Alzheimer, por exemplo, né, vai ajudar bastante, né, a não formar, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês, gente, ó, peraí, ó, a não formar, né, placas beta-amiloides, né, que são essas placas que vão se formando entre os neurônios, né, e que vão comprometendo essa comunicação entre os neurônios. E olha que interessante, se você pensar, né, num cérebro com Alzheimer, você vai falar assim, pô, mas tá formando placa, né, devia estar maior o volume. Por que tá menor, né? Por que tem um monte de espaço preto aqui, né? Parecendo que o cérebro morreu. Porque o neurônio não se comunica. E quem não se comunica, né, como diria Chacrinha, se estrumbica. Então, o que acontece? Morre a célula, tá? Então, vejam, não é só a produção de radical livre, não é só a inflamação, tem uma série de coisas que vão acontecer em cascata e que se pioram, vamos dizer assim, tá? Se pioram, beleza? Tendo esse perfil aqui, né, da menta, por exemplo, pode ter efeito nas doenças neurodegenerativas, então? Pode, tá? Pode. Isso, a menta, como agente anti-neurodegenerativo, tá? Vamos dizer assim, está sendo estudado, né? Mas aqui, veja, papel potencial, né, da menta, na doença de Alzheimer. Então, precisa-se de mais estudos, né? Mas justamente por esses efeitos, né? Principalmente por causa dessa inibição de acetilcolinesterase e butirilcolinesterase, pode ter ações relevantes, não só na memória, mas também nas doenças neurodegenerativas, tá? Para a gente não perder, a gente não vai curar Alzheimer, não vai curar Parkinson, tá, gente, com essas substâncias aqui, né? Isso é uma forma de você dar mais qualidade de vida para o seu paciente, você retardar avanço de doença, porque às vezes nem o remédio basta. Se o remédio não basta, é porque está faltando nutriente, está faltando substância ali para o remédio fazer efeito, para o corpo conseguir responder, tá? Então, pensem dessa forma, beleza? Colina, né? O que é a colina? A gente falou da acetilcolinesterase, né? É um nutriente vital para a saúde, não só do cérebro, mas também do corpo, né? Quando a gente consome pouca colina, a gente tem vários aspectos aí que podem acontecer, né? A gente pode ter dano hepático, a gente pode ter dano cardíaco, né? Mas principalmente quando a gente fala de doenças neurodegenerativas, a gente vai ter formação de placa beta-amiloide e de emaranhados tau, tá? Vou detalhar isso para vocês. Essa formação de placa beta-amiloide, pessoal, e emaranhado tau, basicamente vai acontecer na doença de Alzheimer, tá? Então, a colina, ela é parte importante, né, na formação, né, de neurotransmissores, veja, acetilcolina, tá? Ela é importante no metabolismo de cisteína, né, de homocisteína, ou seja, tem um componente importante de doença cardíaca. Olha só, o que eu falei para vocês? Quando a gente tem uma doença, né, neurodegenerativa, pode haver o desenvolvimento de uma doença cardíaca, por exemplo, metabólica, sistêmica? Pode, por isso, tá? Porque as raízes estão muito próximas, né? Isso não são as mesmas, tá? A gente vai ter, por exemplo, né, a fosfatidil-etanolamina, tá? Quando a gente fala em etanolamina, a gente tá falando bastante de sistema nervoso, né, de coisas sensoriais, vamos dizer assim, tá? Que vai participar também de transporte, né, de substâncias, principalmente da parte lipídica, vamos dizer assim, tá? Então, a gente tem uma série de ações, né, que a colina vai desempenhar nessa parte do sistema nervoso. Então, a colina é essencial. Quando eu fiz faculdade, a gente colocava colina, né, na ração dos ratinhos, né, que a gente fazia justamente para ter essa eficiência na comunicação nervosa, tá? Se você pegar uma ração de cachorro, você vai ver que tem colina, tá? Então, é uma substância fundamental, tá? Para esse funcionamento nervoso e principalmente na doença de Alzheimer, importante para não formarem aquelas placas, tá? Que vão impedir a comunicação neuronal, tá bom? Taurina, né? A gente conhece a taurina aí do Red Bull, né? Hoje tem bastante suplemento que tem taurina. Por quê? Porque a taurina, ela é importante
para evitar a morte celular. Ela não é só importante no processo energético, tá? Mas ela tem efeitos de neuroproteção, tá? Então, ela participa, vamos dizer assim, né, da preservação celular, além da questão do processo energético, né, do processo metabólico, vamos dizer assim, da célula. Mas ela evita que essa célula morra. Eu tenho certeza que vocês não sabiam que a taurina tinha efeito neuroprotetor, tá? Então, professora, tomar taurina, além de deixar a gente mais esperto, deixar esse mecanismo, né, de neurocomunicação, vamos dizer assim, mais eficiente, pela otimização energética, né, funciona muito bem com a coenzima Q10, tá? A gente ainda vai ter uma neuroproteção, sim, tá? Porque a taurina também é um antioxidante super potente, tá bom? Bioinositol. Leonora, pelo amor de Deus, professora, que negócio, que esquema que é esse? O bioinositol, vocês conhecem bastante para síndrome do ovário policístico, certo? Certo. O minoxidil é muito bom para síndrome do ovário policístico. Excelente, excelente. Se eu pudesse, eu cheirava minoxidil e enfiava pela orelha. Eu adoro minoxidil, né? Ele é muito, muito interessante. Mas também nas doenças neurodegenerativas, ele é bem, bem, bem interessante. Esse artigo aqui, pessoal, fala do uso biomédico dos inositós. Então, tem vários inositós nesse artigo. Bem legal também, né? Tratando esses inositós, um grupo, como um nutracêutico, né? Esses inositós com uma classe de nutracêuticos, vamos dizer assim, tá? Especialmente no envelhecimento e nas doenças neurodegenerativas, né? Por que o inositol funciona para SOP, por exemplo? Porque ele ajuda a reverter resistência à insulina. E ele ajuda a, revertendo a resistência à insulina, ajustar todo o balanço hormonal, tá? Então, através de vários mecanismos, né, de antioxidação, anti-inflamação e melhor resistência à insulina, a gente consegue não só agir na fertilidade, na SOP, né, que é uma coisa que pode influenciar a fertilidade, mas também em aspectos neurológicos. Tá facilitado aqui para vocês, tá? Olha que interessante, ele tem sinergia com folatos e outros micronutrientes, tem no artigo, tá? Ele ajuda na imunidade, ele ajuda, ó, no metabolismo de açúcares, tá? Principalmente na resistência à insulina. Olha só, ele tem efeito hepatoprotetor também e nefroprotetor, tá? Por quê? Porque melhora a inflamação, melhora a resistência à insulina, tudo isso melhora o metabolismo hepático e renal, tá? Melhora a fertilidade, né? Se você tá doente, seu corpo não vai querer que você engravide. Melhora o sistema cardiovascular. Então, se você tem um paciente que tem uma doença neurodegenerativa, também tem alguma alteração metabólica e tem uma alteração cardiovascular, tá? E quando eu falo alteração metabólica, eu tô falando de resistência à insulina, eu tô falando de doença autoimune, tá? E também tem alguma complicação cardiovascular, minoxidil é uma ótima, né? Olha só, prevenção de macrosomia, ou seja, ele é muito interessante também para você tratar mulheres que querem engravidar, né? Também, né, tem tratamento em doenças neuropsiquiátricas, tem influência no metabolismo de tecidos conectivos, né, osso, pele, feridos, vamos dizer assim, né, e, obviamente, o efeito neuroprotetor, tá? Então, o minoxidil é muito, muito, muito legal para todas essas indicações. Recomendo fortemente que vocês leiam o artigo depois, tá? E as vitaminas do complexo B, né? São cofatores importantíssimos, tá? Sem vitamina B, gente, eu peguei um artigo falando que, não coloquei aqui, mas é o acompanhamento de 10 anos de pessoas que tinham baixa ingestão de vitamina do complexo B. O negócio é triste, tá? Depois eu mando para vocês, tá bom? As meninas da Endogênio vão me cobrar, eu vou mandar para vocês. É triste, muito triste, tá? O negócio é feio, tá? Uma série de problemas. Mas falando da neurodegeneração, a gente tem principalmente uma produção elevada de radicais livres, a gente tem principalmente um sistema imunológico que dispara toda hora. E se o seu sistema imunológico dispara toda hora, a inflamação dispara toda hora. Ou seja, vitamina B é importante para acontecer o processo corretamente, né, de neurotransmissão, produção de neurotransmissores também, né, não só a parte elétrica, mas a parte química, tá? E também para a parte de detoxificação. Vocês já viram que o Red Bull tem vitamina B? Vocês já viram? Tá? Por que o Red Bull tem vitamina B? E tem taurina? Né? Veja, e por que Red Bull te dá asas? Ele é um excitante mental, vamos dizer assim, tá?
Outro dia eu vi, não sei que canal que foi, do YouTube, se foi na Netflix, não lembro, a história da criação do Red Bull, tá? Só contar para vocês rapidinho aqui. O cara criou o Red Bull, ele foi para Indonésia, Filipinas, sei lá, e as pessoas usavam essa fórmula do Red Bull, né, mas era uma fórmula natural, para acordar, e ele tomava essa fórmula porque ele pegava muito, que nem eles falam, como é que chama? Jet lag, né, então ele viajava da Áustria, ele é europeu, ele é austríaco, né, morreu recentemente agora, o fundador da Red Bull, e ele tomava para ficar acordado, tá? Veja, tem complexo B no Red Bull, tem taurina no Red Bull, tá? Por quê? Para manter essa função nervosa funcionando legal, né? Ah, mas meu corpo fica agitado quando eu tomo Red Bull. Muito provavelmente por causa do efeito da cafeína, não por causa da taurina, nem por causa do complexo B, tá? Tem energético, gente, tem inositol. Se não me engano, o Monster, né, tem inositol. Dá uma olhada. Por que será? Justamente para ajudar essa função cerebral. Não só funcionar, como detoxificar e não ficar dando sinal de inflamação, chamando o sistema imunológico para não confundir esse pesamento seu. Tá? Também, o complexo B vai ajudar assim como a colina, por exemplo, vai ajudar a não formar coágulo, vai ajudar a não ter um risco aumentado de doença cardiovascular, eventos cardiovasculares, né? Por exemplo, um AVC, como o povo fala, né? Derrame, junto com essas doenças neurodegenerativas, né? Porque o sistema ali já está prejudicado, tá? E esse produto aqui é o Active Up, né? Todas essas substâncias que a gente falou é do Active Up, tá? É um lançamento. Gente, pelo amor de Deus, eu quero esse negócio. Eu recebi o Curcupeia, eu estou tomando o Curcupeia, né? Curcupeia, a gente vai falar dele, tá? Mas eu dei adeus aos analgésicos alopáticos, tá? Depois que eu tive Covid, eu fiquei com muita dor na articulação, né? O Curcupeia ajudou demais, gente. Nossa senhora, é um negócio assim, ó, sensacional. É um dos produtos que eu mais gosto, assim, tomo todo dia certinho, viu, gente? Viu, pessoal? Eu sou ruim de tomar as coisas, mas o Curcupeia eu tomo certinho. Porque, nossa senhora, vale a pena demais, tá? A gente vai falar dele. E esse Active Up, eu tô precisando, viu, Maria Isabel, Isis, pessoal da Endogênio, manda para nós, tá? Quero experimentar o Active Up, porque ele tem todas essas substâncias que a gente falou. Lembra que eu falei para vocês, pô, Guaraná sozinho é ruim? Olha aí, ó. Com ácido clorogênico, com extrato de hortelã, tá? Você ainda fica com o estômago exalando hortelã, porque exala, tá? Bitartarato de colina, minoxidil, tá? Vitamina B6, vitamina B12, tá? Então, com baço, como completo, tá? Parabéns aí para quem desenvolveu esse produto, hein? Nossa Senhora, tá? De parabéns mesmo, tá? Qual que é a dose do Active Up, né, minha filha? 2 cápsulas ao dia. Que horário será que é melhor tomar? Pense bem, você vai tomar café verde, você vai tomar guaraná em pó. Será que é melhor tomar à noite ou tomar de manhã? De manhã. Bom? Então, tome de manhã, tá? EPA-DHA também tem funções importantes aí no sistema nervoso, né? O DHA, sobrevivência celular, a morfologia neuronal, a integridade da membrana plasmática, atividade contra doenças no sistema nervoso, porque ela é antioxidante, ela protege, né? E ela ajuda a formar a membrana, então ela deixa a membrana íntegra, ou seja, ela ajuda a proteger aquela célula de agentes externos também, não só da oxidação. Ela também participa do processo de sinalização celular, tá? Também participando do processo de sinalização celular, vai participar também do processo de modulação iônica, tá? Ou seja, lembra que a gente falou da questão de entrar muito cálcio, causar apoptose, tá? Aí vai entrar na questão da sobrevivência celular, etc, etc. Vira esse ciclo, né, vicioso. Tá? Isis, faz favor, mande para nós. Mande para nós aqui, Active Up. Tô doida para receber esse produto. Curcupeia, tomando todo dia, tá? Depois aqui a gente tem o EPA, também faz parte da membrana celular, tá? Pessoal, quando a gente fala de membrana celular, a gente está falando de todas as células, tá? Mas, pensando naquilo que a gente falou sobre a questão... Eu tô suando aqui, tá? Me perdoe que eu vou pagar um mico aqui, eu vou enxugar o suor. Quando a gente fala de membrana celular, a gente está falando de todas as células do corpo inteiro, mas quando a gente está falando de processador, né, de chip, de cérebro, de sistema nervoso central, a gente está falando do centro do corpo, né? Por que quando a pessoa morre, tem que ser confirmada a morte cerebral? A pessoa pode ficar morte cerebral e mantida viva sob ajuda de aparelhos, não é isso? Mas
a família pode optar ou não, ou a pessoa também pode falar, não quero que deixe o aparelho ligado, desligue tudo, pipipipi, né? Partiu o ghost, né? Ou quero que deixe a máquina ligada, por mais que eu tenha tido morte cerebral, até vai ver se eu volto, né? Então, o cérebro, gente, ele é a central, né? Então, é importantíssimo você ter membranas íntegras, tá? Mas também é importante que essas células nervosas consigam transmitir os sinais entre si, né? E consigam também fazer a transcrição, né, de proteínas, de substâncias, né? Ler ali as suas informações genéticas e produzir neurotransmissores, né? E isso a vitamina A faz muito bem, tá? A vitamina A é um excelente antioxidante, junto com a vitamina E. Então, se você tem um sistema antioxidante, tem uma membrana íntegra, você já está protegendo a sua célula de dano externo, por exemplo, de radical livre, tá? A vitamina A e E, elas agem como agentes antioxidantes também. Então, se você tem a membrana, né, bonitinha ali, né, EPA-DH, os lipídios, né, os fosfolipídios, tudo certinho, né, as glicoproteínas íntegras, você pode ter a influência de radicais livres. A vitamina A e a vitamina E vão ajudar a neutralizar, elas, é como se elas grudassem, né, nesses radicais livres, né, e anulassem esses efeitos, tá? Mas também a vitamina A vai ter efeito na produção de neurotransmissores. E a vitamina E, além dessa ação antioxidante, ela vai ter também uma ação muito importante no sistema imune. Lembra que eu falei para vocês, né, que o sistema imune ali, né, naquele ambiente, né, que pode ser piorado por questões genéticas, por questões de estilo de vida, né, ou por questões ambientais, né? A gente tem que ter um sistema imune ali que funcione na medida certa, né? Que não funcione nem de mais nem de menos, tá? Porque quanto mais você tem inflamação, mais vai inflamar, mais seu sistema imune vai ficar alopradíssimo, tá? Então, a vitamina E também ajuda no recrutamento de células corretas, vamos dizer assim, do seu sistema imune e na proporção correta. Então, vai ajudar também, além da antioxidação, vai ajudar também na sinalização do sistema imune. Ou seja, reduz a inflamação, tá? E olha que interessante, o selênio, né, aqui esse quadro é bem um fala sobre as doenças, algumas, né, doenças neurodegenerativas, ó, Alzheimer, Parkinson, epilepsia. A epilepsia, ela pode ter, né, um dano estrutural, vamos dizer assim, tá? A gente vê muita criança que tem muita crise epilética, por exemplo, tem falta de oxigenação e tem uma isquemia cerebral, tá? Então, é o que a gente fala, né, de ter comorbidades e ter, de repente, ali mais de um problema neurodegenerativo, vamos dizer assim, tá? O selênio, ele vai ajudar a diminuir, ó, a formação de placas beta-amiloides. Isso é muito importante. Muito importante. Além disso, ele também vai ajudar na redução de produção de radicais livres, né? Ou seja, você vai reduzir o dano, né, causado por radical livre. Especialmente porque você também vai produzir uma quantidade muito boa, né? Se eu não me engano, essa aqui é a glutationa peroxidase, né? GSH, acho que é isso mesmo, tá? É GSH? Eu acho que é GSH. Não estou enganada, tá, gente? Você vai produzir enzimas que são antioxidantes, tá? Ou seja, você vai ter uma menor resposta inflamatória. Então, você vai reduzir, não é que você acaba, tá? Você reduz. No Parkinson, você produz mais dopamina, ou seja, você ajuda a pessoa a parar de tremer, tá? Você reduz os danos oxidativos, você também produz GPX, tá, gente? Que é glutationa peroxidase. Você produz mais enzimas antioxidantes também, tá? Na epilepsia também, reduz dano oxidativo pela própria substância que, né, que ela, vamos dizer assim, esses radicais livres, né, anula o efeito dos radicais livres. Você vai ter produção de enzimas, né, antioxidantes, e você vai ter também um menor influxo de cálcio para dentro das suas células, que vai ativar a caspase, que vai causar morte neuronal. Olha só que sensacional, tá? Na isquemia cerebral, você vai ter também menos dano oxidativo, você vai ter menos é ótimo, né? Menos resposta inflamatória, você vai ter mais produção de enzima antioxidante, você vai ter
menos cálcio entrando para suas células, também vai ter menos morte celular, tá? Então, é bem, bem interessante o selênio. Fosfatidilcerina. Fosfatidilcerina é essencial para a membrana celular, tá? Ela participa aqui da composição, né, da membrana celular, assim como o EPA e o DHA, né, os lipídios, né, que são importantíssimos, tá? Mas ela não participa só da membrana. Ela vai ajudar a melhorar o reconhecimento e comunicação entre os neurônios. Consequentemente, ela também vai ajudar na produção, né, de neurotransmissores. Essa produção vai ficar mais eficiente, né? Você também vai ter um metabolismo celular mais eficiente, né, porque a comunicação está fluindo legal, tá? Então, tudo funciona nessa parte aí de comunicação, nessa parte estrutural, né? Assim sendo, você vai ter uma melhora nos aspectos endócrinos e nos aspectos cognitivos também, tá? Então, é super, super, super importante. Por isso que a gente tem um Neurosim, tá? A gente falou sobre Neurosim na aula passada, assistam a palestra, tá? A gente falou de outras indicações, outras funções, né? Mas o Neurosim, ele não serve só para saúde mental, foco e concentração. Ele serve para doenças neurológicas também, tá? Então, você pode ter aí um paciente que tem, né, uma deficiência nutricional, por exemplo, né, que você identifica que tem deficiência ali de ingestão, você pode usar o Neurosim para complementar, né, essa ingestão do paciente, tá? Coenzima Q10. A coenzima Q10 é antioxidante, muito bem, antioxidante, né? Só que ela também vai ser útil na doença de Alzheimer, na doença de Parkinson, na esclerose múltipla, nas doenças neurodegenerativas em uma forma geral. Por quê? Porque nas doenças neurodegenerativas você tem muita produção de radical livre. Muita produção de radical livre significa que você vai ter, muito provavelmente, piora na função mitocondrial, certo? Então, a coenzima Q10 ajuda a melhorar a função mitocondrial, ajuda a melhorar a função energética, ajuda a reduzir a inflamação, principalmente, pessoal, pela contribuição como antioxidante para evitar a desmielinização, ou seja, a morte neuronal. Toda doença neurodegenerativa, você tem morte neuronal? Sim, ou neurônio motor, ou psíquico, ou espiritual. Não, brincadeiras à parte, você tem morte neuronal, tá? Pode ser coisa que envolva pensamento, cognição, ou coisas que envolvam sensibilidade, motricidade, etc, etc, tá? Mas toda doença neurodegenerativa, você vai ter morte neuronal. Tá? Então, a coenzima Q10, ela serve para todas as doenças neurodegenerativas, tá? Se você já tem Alzheimer, Parkinson na família, já vá tomando. Eu tomo coenzima Q10, tá? Porque eu tenho Parkinson e tem, demência senil, sei lá eu, tá? Não confio nesse diagnóstico não, mas teve demência. Então, coenzima Q10, vitamina E a gente já falou, eu adoro essa coenzima Q10, porque ela é em gotas, não tem coisa mais melhor do mundo, desculpe a redundância, do que vitamina, do que coenzima Q10 em gota. Coisa em gota, gente, eu adoro coisa em gota. Isso a Endogen, olha, tá de parabéns, eu falo do fundo da minha alma, porque o negócio da gota é um negócio que facilita a vida da gente, tá? Como prescritor, como consumidor, tá? Porque você pode usar quantas gotas você precisar, né? Então, 20 gotas aí ao dia, você pode ter um benefício não só na questão neuronal, como também na questão energética, tá? Tem uma série de outros benefícios. Creatina. Creatina serve para ganhar massa muscular, serve para ficar bombado. Não, creatina também serve para manter a integridade da barreira, tá? Cerebral. Também serve para ajudar a converter, né, o ATP, né, em fosfocreatina, tá? Que vai ajudar aí ajudar na síntese de ATP por fornecer fosfocreatina, tá? Então aqui, ó, ADP mais fosfocreatina igual a ATP, ou seja, energia, não só para as células do cérebro, como também para outras células, tá? Então é sensacional a creatina. A creatina dá doença renal, não dá doença renal, tá? Melhora a função cognitiva, melhora a memória, preciso tomar creatina, faz tempo que eu não tomo, porque a memória tá ruim também. Melhora o humor, tá? E melhora a barreira celular, e isso é importantíssimo. Melhorar a produção energética, melhorar a barreira celular é importante para você não ter neurodegeneração, tá? A creatina, pessoal, tem sugestão de 3 gramas de pó, mas ela pode ser adequada
com o peso, tá? Vou mandar o artigo para vocês, e aí vocês dão uma olhadinha qual que é o caso do paciente de vocês, para ajustar a dose, tá bom? Curcumina é anti-inflamatória, antioxidante, tá? Mas ela é útil, doença de Parkinson, esclerose múltipla, glioblastoma, doença de Alzheimer, epilepsia, vejam, são todas doenças neurodegenerativas, porque existe uma degeneração do sistema nervoso, tá? Dos neurônios motores, ou daqueles que cuidam da cognição, etc, etc. Tá? E a curcumina, ela é muito, muito legal porque ela quela metal pesado. Então, num ambiente horroroso que a gente vive, que a gente está comendo, lambendo chumbo toda hora, é como se a gente engolisse uma moeda todo dia, a curcumina, ela é muito, muito interessante, tá? Para a gente ter uma... Vamos supor, nosso sistema imunológico está funcionando direitinho, né? Nosso sistema antioxidante está funcionando direitinho. Para que a gente vai consumir uma outra substância? Ué, para se proteger, por exemplo, do consumo de metal pesado, que é tóxico, tá? Tem um artigo que eu baixei que fala, não tem nada a ver com neurodegeneração, mas fala do índice, olha só que coisa, do consumo, do alto consumo de chumbo pelas crianças americanas, tá? Vou ver se eu mando para vocês também, eu vou mandar para vocês também, porque é interessante saber, né? O tanto de chumbo que a gente consome, tá? É chumbo grosso por tudo que é lado, né? Na vida profissional, na vida pessoal e também na vida dietética, tá? E isso ajuda a causar neurodegeneração, um dos fatores exógenos, vamos dizer assim, que a gente bota para dentro, né, que acaba virando endógeno, vamos dizer assim, tá? Vem de fora, que ajudam na piora da cognição, né, da motricidade, que podem aí acabar em doenças neurodegenerativas, tá? Posso usar para doença de Alzheimer? Pode aqui, ó. Diminui, né, a formação de placa beta-amiloide, diminui, né, a agregação das proteínas tal, tá? Que forma aquele chiclete, depois forma placa, vamos dizer assim, tá? Então pode usar. Mas você também pode usar para Parkinson, você também pode usar para esclerose múltipla, tá? Então é muito interessante, porque é super anti-inflamatória, é super antioxidante, tá? PEA, né? Falei para vocês que é a palmitoil etanolamida. Na aula passada, eu usei esse mesmo slide, e vou usar esse mesmo slide. Por quê? Porque fala sobre a questão imunológica neste ambiente neurológico. Da mesma forma que você tem respostas imunológicas que podem causar alterações neuropsiquiátricas, você vai ter alteração imunológica que vai causar alteração neurodegenerativa. Olha só, tá? Por isso que eu fiz questão, gente, de usar exatamente o mesmo slide, tá? Por quê? Porque a PEA, né, a palmitoil etanolamida, ela é uma substância que reduz dor, porque ela é um agente, né, que age ali no sistema endocannabinoide, tá? Mas ela também é um antioxidante, né? Sendo um antioxidante, ela também vai ter ações protetoras das células. Não é só melhorar o processo, né, a comunicação, mas também vai ter efeitos antioxidantes que vão proteger da neurodegeneração, tá? Então, assim, por exemplo, para Parkinson seria interessante, por quê? Porque você tem efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios, né? E você pode ter alguma dor, né? Você pode ter alguma questão mais física mesmo, motora, tá? Então, você pode usar eu uso 2 cápsulas por dia, tá? Eu gosto bastante, né? Eu acho bem suficiente, dá até uma relaxada depois que você usa, tá? Então, recomendo fortemente, tá? Quem não me segue, quem não me conhece, faz favor, siga lá no Instagram, entre lá no site da minha escola, tá? E siga o Instagram lá da minha escola, faz favor, tá bom? A gente está sempre tentando postar informações, né? Postar alguns vídeos legais para vocês, né? No meu site MTC Box tem um blog lá com vários artigos também sobre medicina chinesa, sobre fitoterapia. Então entrem lá, tá? Olha só, gente, não demorei hoje, hein? Não demorei hoje, certo? Maria Isabel, terminei. Vocês estão tão quietinhos que eu não sei se vocês estão me ouvindo, se terminou, certo? Ótimo, professora, fica tranquila, estamos te ouvindo sim. Só que eu estava respondendo a Roberta aqui, eu vou passar meu WhatsApp para ela, pode me chamar, que esses artigos que a professora falou, eu disponibilizo para vocês, quem me pedir no WhatsApp, eu mando sem problemas, tá bom? Certo, pessoal? Dúvidas? Tô vendo que o Ricardo tá também na chamada, quer acrescentar alguma coisa, fica bom. Fala, Goldi! Eu vou organizando o sorteio. Boa noite, professora Leonora. Fala, Goldi. Boa noite, professor Ricardo Goldfeder. Tudo jóia? Bom, satisfação revela. Satisfação, né, Gold? Faz tempo que a gente não se fala. É verdade.
E aí, muito legal sua aula, hein? Parabéns. Obrigada. Show de bola. Eu tenho lido sobre pé também, olha, maravilhado com o negócio. É sensacional, né? Ainda não tomei, mas tenho lido artigos fantásticos sobre, tanto para dor, quanto... Acabei de mandar no grupo ali um sobre ação anticonvulsivante do pé também. É muito legal, cara. É muito legal. Eu ainda não tomei. Aí você está falando assim, quando você toma, já sente meio de imediato? Depois de uma horinha, você sente um relaxamento, assim, você sente uma redução. Tem umas dores espontâneas, não sei se o pessoal sente também, né? Depois quem está assistindo ou vai assistir depois, tem umas dores, parece que é uma... Eu não sei se é uma... Eu comecei a sentir essa dor, sinceramente, depois que eu tive Covid. Eu não tinha antes essa dor, né? Mas é uma dor espontânea, assim, que dói, mesmo sem você mexer, sabe? É um negócio estranho, esquisito. E ajuda a aliviar, sabe? Parece que o negócio vai sumindo, assim, parece que vai amenizando, sabe? Lógico, no dia seguinte você acaba acordando com dor também, mas você tem um efeito progressivo. Cada dia você vai acordando com menos dor, cada vez você vai tendo menos dor. É um efeito de tratamento também, entendeu? Então é bem legal. Eu vi até revisão sistemática, meta-análise para osteoartrite, legal. Então. Você sente sonolência com ele? Não, de forma alguma. Não sinto. Relaxamento. Não, só relaxamento. É como se tivesse... Sabe quando você taca fondor na carne? Né? Que o negócio amolece, né? Que fica molinho, o bife lá. É como se você desse uma amolecida, mas porque eu sou muito tensa, né? Eu tenho o ombro, sou muito tensa assim. Então você sente que você dá uma relaxada e tal. E aí, consequentemente, por causa dessa tensão, você vai tendo uma melhora de dor, né? Bem interessante. Estou gostando bastante. E a fosfatidilcerina, o Neurosin ali, também dá um efeito imediato? Como é que é? Neurosin, gente, eu não tomei ainda, tá? Eu não tomei ainda o Neurosin, né? Mas a fosfatidilcerina, né, por alterar essa questão de permeabilidade de membrana, de influxo, né, de íons e tal, você pode ter eu acho que assim, uma ação mais imediata, que é da própria questão iônica, vamos dizer assim, né? E você pode ter uma questão progressiva, que é a melhora ali da produção de vesículas dos neurotransmissores, né? Daquela coisa de você ter uma menor recaptação, vamos dizer assim, ou uma menor degradação, né? Todo esse processo de produção de neurotransmissor, quando você joga esse transmissor na fenda sináptica, tudo isso vai ser influenciado muito pela questão iônica, né? Do potencial elétrico, tá? Com o tempo, você pode ter menos possibilidade, por exemplo, naquelas fendas, como é que eu vou falar? Naquela fenda sináptica, né? Naquelas membranas, tá? De diminuir esses canais de iônicos, ou também diminuir, por exemplo, a quantidade que você consegue formar, né, de vesícula, tá? Então, assim, você tem um efeito imediato, mas você também tem um efeito a longo prazo que é justamente causado por essa melhora naquele microambiente, entendeu? Esse espaço, eu acho que esse espaço entre células é o pior espaço que tem, né? Então, quando você melhora o metabolismo de células, você melhora a detoxificação, né? Você acaba melhorando, obviamente, sinalização imunológica, se reduz a inflamação, né? Se reduz a resistência à insulina, então você acaba tendo uma comunicação mais eficiente a longo prazo, médio e longo prazo, né? Então, a diferença desses micronutrientes, dessas substâncias bioativas, Gold, para o remédio alopático, vamos dizer assim, é que o remédio alopático, ele não te mune, vamos dizer assim, ele não te trata essas deficiências que inicialmente levaram você a ter um desequilíbrio e uma doença crônica, ou não depois, né? Ou até desenvolver uma doença autoimune que você tem na sua genética, mas você não tinha antes, né? Então, o alopático, eu não sou contra o alopático, porque eu tomo alopático, mas eu também tomo esses micronutrientes e substâncias bioativas para tomar menos alopático, vamos dizer assim, eu tomo remédio para TDAH, né? Então, para tomar menos alopático, né, para ter uma vida melhor aí, com menos efeito colateral, e também para que a gente tenha uma maior eficácia, né? Porque, vamos supor, se você não toma determinada substância, determinados micronutrientes, não adianta você tomar remédio alopático. Isso que é importante que as pessoas entendam, não só nas questões emocionais, como nas questões de neurodegeneração, gente. Não adianta tomar remédio alopático para Alzheimer, para Parkinson, para TDAH, se você não está nutrindo seu corpo com micronutriente, tá? Sem falar dos macronutrientes, né? Mas o metabolismo energético, ele compreende tudo aí, né? Tanto macronutrientes e micronutrientes. Tá? Então é importantíssimo. Respondi sua pergunta, Gold, deu uma outra palestra. Sim, então, para TDAH, o pé funciona?
Eu não tomo para TDAH. Eu não senti diferença, tá? No meu TDAH, vamos dizer assim. No meu TDAH. Né? Eu senti mais diferença na questão da dor, né? Da questão do relaxamento. Mas do TDAH, não. E o cannabis? Para TDAH? Para TDAH funciona... Eu não sei se funciona para TDAH ou se... Eu não achei artigo, assim, bom falando sobre isso, né? Ou se funciona para a questão do autismo, sabe? Funciona para a questão do autismo, lógico. Mas eu não sei se a questão do TDAH pode ser influenciada pelo bem-estar com relação a outros aspectos, entendeu? Mandaram no chat ali se para fibromialgia seria bom. Sim, pode chuchar pé. Curcupéia, pode tomar. Sensacional, cara. O pé com a curcumina em gotas, né? O curcupéia, né? O pé, ele tem curcumina, né? Mas se quiser potencializa com a dá para potencializar. Né? Dá para potencializar. Só tem que tomar cuidado com pegar no estômago, viu, Roberta? Para não dar aquela secura no estômago, tá? Mas é sensacional. Mas é bem suave esse, viu, Léo? Tomou? Curcupéia? Curcumina em drops? Não, curcumina em gotas, não. É suave. O saborzinho de laranja. Também. Dá para dar um up. Beleza, muito obrigado. Certo, doutor Ricardo Goldfeder? Boa noite. Boa noite, Gold. Beijão. Certo, pessoal? Mais perguntas, mais questões? Questões, né? Não? Sim? Não? Acho que tinha uma anterior, que é creatina pode mesmo para quem já teve cálculo renal? Quem já teve, pode. Porque geralmente quem tem cálculo renal toma pouca água, né, etc, etc. Tem uma série de outros fatores. Mas quem tem, não é muito interessante, não. Tá? Se bem que a quantidade é baixa, tá, gente? 3 gramas de creatina eu não acho que possa agravar cálculo, tá? Mas na via das dúvidas... Eu sou sempre da prudência. Eu sou sempre da coisa da prudência. Vá, tome e observe, porque tem vários tipos de cálculo também. Bom? Então tem que observar que tipo de cálculo que é. Pode ser excesso de cálcio, pode ser uma série de coisas, tá? Mas observe, tá bom? Perfeito. Certo, pessoal? Mais alguma pergunta de alguém? Enquanto artigo, vocês vão morrer de ler artigo, tá? Ah, professor, você coloca as figuras em inglês. Vocês tentem achar artigo bom em português que eu me curva vocês, tá? A gente traduz o artigo sem problema nenhum, aqui é a imagem para vocês. Beleza, galera? Eu coloquei para compartilhar minha tela, que eu vou fazer o sorteio. Tá aparecendo já? Não, ainda não. Eu tô nesse sorteio também, né, Marisa? Não, o seu vai separado, né? Muito bem. Pode fazer a listinha já. Active Up. Eu só quero o Active Up, gente, sensacional, parabéns, viu? O pé é sensacional, Active Up, ó. Joia demais, parabéns. São 2 produtos que estão sendo um sucesso. Bom, o Curcuflan está sendo um sucesso, o Active Up ainda não lançamos, quem receber esse produto vai ser em primeira mão. Nossa, gente, ó, passa bom proveito. Não está compartilhando, né, a minha tela. Tá dando para ver. Agora que eu fechei. Eu achei que não estava indo. Tava dando para ver, demorou um pouquinho para aparecer, mas tá dando para ver. Ai, perdão, eu fechei, vou tentar compartilhar de novo, então. Ó, a Renata colocou, gente, queria entrar no sorteio, por favor. Não entrou? Renata Souza, você entrou, gente? Manoel, pessoal, você entrou no sorteio? Não. Então, pera, vamos com calma. Emanuele e Renata Souza. Eu vou adicionar manual. Mais alguém? Que ainda dá tempo. Kelly. Já adicionei a Kelly também. O Felipe eu também não vi. Agora dá para eu compartilhar. E Fátima Rocha eu vou colocar também. Pronto, gente. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Beleza, então eu vou sortear. No formulário já tinha o endereço, tudo certinho, então eu já vou mandar. Olha, Manoel, deu sorte, hein? Pediu para colocar nos 45 do segundo tempo.
que maravilha! Nossa, sortuda. Emanuele, Tá como vendo? você não preencheu o formulário, eu vou mandar o link de novo só para você preencher, para eu ter seus dados para eu fazer o envio, tá bom? E aí, Tá bom, eu obrigada. deixei meu contato no chat também. Me chama no WhatsApp que eu vou te mandar a lâmina desse produto para você ler um pouquinho e conhecer. Mas, basicamente, a professora Eleonora deu uma aula dele aqui hoje. É verdade. Obrigada, viu, Verdade. gente? Muito Parabéns, obrigada. viu, Manoel? Faça bom proveito desse produto. Vai receber primeiro que eu, né, Marisabel? Com Coisa boa. certeza. Vão receber Tem juntas. que receber, merece, tá? Obrigada. Pessoal, Vocês vão muito gostar obrigada bastante. mais E uma esses vez. produtos são muito bons, gente. Tem muita gente que fala assim, poxa, não conhecia a empresa, estou gostando. Tem bastante aluno nosso que fala, né? Tem bastante amigo nosso que é nutricionista e tal. O pessoal está gostando bastante, né? Isso é muito, muito, muito legal. Fico muito, muito feliz, porque são produtos realmente excelentes, tá? Não tem nem o que falar. Teve gente que me perguntou assim outro dia, e a matéria-prima? Matéria-prima de primeira. Podem confiar. Você vê que não é só o desenvolvimento, né? Produtos muito bons, mas também matéria-prima excelente. Produtos, olha assim, não tem o que reclamar. E é o que eu falei para vocês, são produtos inovativos, né? Que são diferentes do que a gente tem no mercado, e a forma também, né? A questão da gota, né? E a preocupação com o sabor, né? Você conseguir tomar aquele em gota. Então, muito legal, gente. Parabéns, vocês estão de, assim, não tem nem o que falar, vocês estão de parabéns mesmo. Beleza, pessoal? Muito obrigada Muito pela obrigada, presença aí de professora. vocês. Muito obrigada a todos. Meu contato está aí também no chat. Quem precisar de qualquer coisa, qualquer dúvida, podem me chamar, fico à disposição. Quem quiser material também me chama, que eu envio sem problema algum. Só não vou dar prazo, porque vai aos pouquinhos, que é muita gente, mas fico à disposição para todo mundo que precisar de alguma coisa, tá bom? Tá bom. Pessoal, muito obrigada, uma boa noite, bom descanso para todos e mês que vem tem outra aula, eu mando o convite para vocês também. Um beijo, boa noite a todos.